E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Exatos 50 anos depois do golpe de Estado que levou à ditadura, 62% dos brasileiros consideram a democracia a melhor forma de governo, informa o Datafolha. José Roberto de Toledo, do Estadão, lembra: dos 200 milhões de brasileiros, 180 milhões nasceram depois do golpe que implantou a ditadura militar. Ditadura militar, sim, mas cevada e embalada também por amplos setores da sociedade civil, aí incluída boa parte da chamada grande mídia de então. Só 1 em cada 5 brasileiros de hoje havia nascido na data do golpe. Isso, a certeza do profundo ignorar sobre a história, ajuda a entender esse cinquentenário do parto da ditadura. Por um lado, comissões da verdade buscam reafirmar ou, em vários casos, descobrir quem torturou, quem matou quem desapareceu, onde estão os corpos de torturados e mortos. De outra parte, na mídia, um meia-culpa de fim de semana, ou meias desculpas em meio a cartapácios dos quais vaza estranha tese: a ditadura teria sido fruto de geração espontânea. Vaza também um raciocínio curioso: o golpe foi dado e a ditadura implantada para evitar o quê? Um golpe e uma ditadura. Portanto, golpe e ditadura para supostamente evitar golpe e ditadura. Brilhante. Meias desculpas, meia boca e com atraso de meio século. Nada à altura e com a dimensão histórica de uma ditadura. Os dados mostram que mais de 3/4 da população nasceu depois do golpe. Muitos têm apenas vaga noção do que seja uma ditadura. Então vale elencar alguns exemplos. Numa ditadura, esse assunto ditadura não estaria sendo debatido aqui. Numa ditadura, as reportagens que vimos hoje aqui não existiriam, não iriam ao ar. Numa ditadura, por exemplo, o caso Petrobras Passadina seria tema proibido pelo governo central. CPI estaria reservado apenas para a oposição e seus milhões no metrô de São Paulo. Numa ditadura, outro fato curioso, mensalão nas manchetes e sob rigorosa investigação só se fossem os da oposição. Numa democracia, os do partido do governo é que estão condenados e presos. Já o mensalão do DEM tem, por hora, José Roberto Arruda, candidato ao governo da capital do país. E o mensalão do PSDB, portanto da oposição, fará sua lenta viagem de volta à Justiça de Minas, sob risco de prescrição. Alguns se servem da democracia para defender a tortura e pregar a volta da ditadura. Personagem menor, o deputado Jair Bolsonaro é um desses tipos. Gente que serviu a ditadura e dela se serviu, hoje pontifica sobre democracia. Grupos e personagens que decolaram com a ditadura fazem de conta nada ter a ver com essa história. No cinquentenário, o país recorda o golpe e a ditadura, ainda sem fazer o luto pleno. De um lado, o faz de conta dos que devem, dos que se mancharam na ditadura. De outro, os que, anônimos ou não, resistiram e não precisam viver o faz de conta. Boa noite.